homenageados: o Willis Leal, o professor doutor Alexandre Figueiredo. Boa noite a todos os presentes. Quero agradecer à direção da Socine por fazer esse convite para falar algumas palavras, sobre o Willis Leal, que é uma personagem consagrada aqui entre os paraibanos, mas que também é conhecido em Pernambuco e em outros lugares. E eu vou falar um pouco, eu vou ler, porque eu falei aqui algo, mas é bem rápido, não vou me demorar. Bom, o nome do professor, pesquisador e crítico de cinema paraibano Willis Leal surgiu para mim nos meados da década de 1980, quando eu era ainda mestrando da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Na minha pesquisa sobre o cinema Super 8 em Pernambuco, fiz um pequeno levantamento da produção cinematográfica do Estado nos anos precedentes e me deparei com um artigo do jornalista Antônio Arraes que tomava emprestado ao Willis Leal a expressão cinema espiritual, para definir o estado de espírito comum aos jovens aspirantes a cineastas, cheios de ideias, argumentos, roteiros e filmes irrealizados pela falta de condições para concretizá-los. Essa condição teria sido a marca de uma geração de artistas paraibanos e que também se verificava em Pernambuco na mesma proporção. Esse simples episódio permitiu, no entanto, que eu voltasse meus olhos para o estado vizinho e descobrisse, por meio do livro Cinema e Província, de Willis Leal, a riqueza da história em torno da arte cinematográfica na Paraíba, que ia além dos documentários Aruanda, de Duarte Noronha, e Os Homens do Caranguejo, de Pojuca Pontes. História marcada por iniciativas heróicas e pioneiras do Nordeste e que também deixaram seus traços na história do cinema brasileiro. Foi através desse livro que eu fiquei sabendo, por exemplo, do filme Sobre o Céu Nordestino, que o Willis descreve de uma maneira brilhante, e de outras produções paraibanas, e uma história do dia a dia, da vida da província, que na verdade é um retrato da província que era João Pessoa, mas da província que era Recife, que era Natal e tantas outras cidades nordestinas. E também, depois então de ler Cinema e Província, eu tomei conhecimento, graças a Gilmar Muniz de Brito, da existência do livro Nordeste no Cinema, que me emprestou esse livro, e também eu não poderia deixar de registrar a relevância desse trabalho, dessa obra de Willis Leal, cujos primeiros originais enfrentaram diversas peripécias por editoras pelo Brasil afora, desde 1967 até chegar nas livrarias em 1982, uma edição conjunta da UFPB e o UFBA. Inclusive, o Willis descreve, no prefácio do livro, ele conta os detalhes de toda esses obstáculos, essa história curiosíssima sobre a publicação do Nordeste no cinema. Mas é importante que esse livro lançou de forma pioneira um olhar sobre a produção de filmes de longa-metragem realizados no Nordeste ou que retratam sua temática entre 1954 e 1969. Os ensaios nele contidos revelam o olhar refinado e arguto de um crítico preocupado, já naquela época, em compreender como se dava a presença da cultura nordestina no cinema e como a região era representada nos filmes. Nela também, Leal apontava as buscas para o caminho regional para o cinema feito no Nordeste, passando pelas obras do cinema novo e também os filmes sobre o cangaço. Embora a abordagem experimental tenha suscitado sinões como as feitas por Jean-Claude Bernardet, que Leal inclusive publicou como pós-fácil, mostrando sua abertura para o debate construtivo. O Nordeste no Cinema é uma obra seminal e incontornável da historiografia do cinema brasileiro. Então, ler os textos de Willis Leal é nos depararmos com reflexões coerentes, reveladoras de um pensamento bem estruturado e crítico, transmitido com uma linguagem clara, ágil e bem-humorada. Uma das marcas muito interessante da leitura dos livros de Willis, são muito divertidos. Você não consegue parar, porque ele fala de coisas muito sérias, ele analisa, faz uma análise rigorosa, mas tem uma maneira de nos colocar diante dessas questões que torna essa leitura muito, muito agradável e sempre muito marcada por um humor que é muito peculiar. Então,
além disso, né, além dessas duas obras, tem outros livros que ele publicou. Então é bom a gente lembrar que o Iris Leal foi um dos fundadores da Academia Paraibana de Cinema e suas atividades profissionais, mesmo ligadas ao jornalismo e ao turismo, sempre tiveram o cinema como um dos eixos. A presença de Iris Leal, até os dias de hoje, nas atividades cineclubistas, nos festivais, na universidade, com sua militância em prol do cinema, é, portanto, uma dádiva para os paraibanos, para os nordestinos e para os brasileiros. Então, como não parabenizar um intelectual que empreende um festival como Tudo é Improviso, que abria espaço para realizadores populares que usam os equipamentos que dispõem para filmar seus sonhos? Como não curtir entrar no YouTube e ver Leal falando sobre a Hollywood nordestina, discorrendo sobre a cidade de Cabaceiras, no interior da Paraíba, que se tornou um polo de produção de filmes? Por isso, essa homenagem prestada pela Socine é mais do que oportuna, porque é muito emocionante para a gente que conviveu com esses mestres, né, ver jovens de cabelos brancos, como Gilmar Luiz de Brito e Iris Leal, compartilhando suas ideias, trazendo suas experiências, o apuro estético, o senso ético e político para discutir as questões do audiovisual contemporâneo. Então, pelo amor que vocês dedicaram ao cinema e por tanta generosidade em dividir isso conosco, só nos resta dizer muito obrigado. Por todos nós do cinema, temos que ser simples e técnicos. Primeiro, meus agradecimentos bondosos, carinhosos, pernambucano nordestino, palavra companheiro do Recife. Vocês não acreditam, mas eu tenho 81 anos. Há 65 anos eu vivo, sou e serei cinema. Com 15 anos, 14 anos, eu era cineclubista. Com 17 anos, era crítico de cinema e leitor do Cahiers de Cinema, de revistas americanas sobre cinema. Quando eu tinha 20 anos, eu era um filmólogo. Eu não cuidava mais da crítica do cinema, eu cuidava da filosofia do cinema. Na cultura francesa, onde todos nós estávamos, eu, jornal, vários companheiros da época, a gente lia de 3 em 3 vezes a revista Filmologia, que era editada pelo IDEC, em Paris. E eu, estudante de filosofia, inclusive à época, fiz uma tese chamada Quanto o Cinema é Filosofia. Isso foi no congresso em Curitiba, sobre estudantes da de filosofia. Minha vida tem sido repassada em 3 ângulos. Um, obviamente, foi o cinema. Desde criança que eu me integro, eu torço, eu faço, eu critico, eu comento cinema. Felizmente o professor não estava bem informado, eu já publiquei 6 livros sobre cinema. Tenho um, chama-se Verbo e Imagem, que é um estudo analítico entre a literatura e o cinema. Isso ganha mais força agora com a internet e com, evidentemente, os elementos propulsores da própria cultura digital. Escrevi talvez o primeiro livro há 57 anos, chamado
escritores brasileiros no cinema. Nessa época eu morava no Rio, é o primeiro levantamento crítico dos trabalhos que foram feitos sobre os escritores brasileiros. Tenho ainda um livro grande, é um alpão imenso, chama-se O Discurso Cinematográfico dos Paraibanos, que tem um brilhantíssimo ensaio de interpretação de Vladimir de Carvalho. E finalmente agora 4, 5 anos atrás, eu publiquei um catatal, como se diz, ele pesa 5 quilos e 20 gramas, a 12 nomes, chamado Cinema na Paraíba, Cinema da Paraíba. O NAR é o cinema exibição, nas casas de exibição. E o DA é o cinema feito na Paraíba. É um livro que eu tentei agora refazer, mas o peso da idade, a decadência da memória, faz com que eu joguei o projeto de lado e estou tentando terminar um trabalho que faço há 5 anos, chamado É Tudo Improviso. Eu descobri que no interior paraibano, em 17 municípios, se faz cinema de longa-metragem por pessoas que até nem ao cinema foram ainda, ou nunca foram ao cinema. Aprenderam no celular, aprenderam na TV e fazem filme. Gastam uma fortuna, R$600, R$800, trilha cópia, que não são piratas, embora muitos desses filmes são pirateados e vendidos em São Paulo, pirateado aqui. São filmes fantásticos, por exemplo, em Solidário, eu assisti aonde esse filme, tinha cerca de 5 mil pessoas no meio da rua aplaudindo o filme. Estou me dedicando a isso, faz 3 anos que trabalho, pretendo publicar um livro, talvez, próximo ano, uma análise antropológica, sociológica, linguística e, principalmente, criativa dessa alma nordestina que, mesmo sem saber ler, mesmo sem ter ido ao cinema, faz cinema. Faz filme com começo, meio e fim. Uma coisa realmente fantástica. Já temos cerca de 30 produções, mas não penso que eu estou falando em curta, não. São longa-metragem. Filme longa-metragem. Tem filme, você que é produtor, diretor, ator, comerciante, tudo. Mas interessante é que eles se dedicam de humor, com um caráter muito paraibano, e acredito que esses filmes, a tendência que está ocorrendo, daqui a alguns anos, eles terão um nível fantástico de teatro. Só para encerrar, eu, obviamente, estou gratíssimo a essa homenagem, principalmente porque eu tenho consciência, tenho certeza que é natural. Eu não sou político, eu não dou emprego, eu não sou milionário, eu não sou Michel Temer, sou apenas um líderes e sei que todos nós que aqui estamos temos um interesse na arte. A arte é a nossa alma, a arte é que nos conduz à beleza, a arte é quem mata a nossa saudade. Então é assim, desse sentimento de confraternização, de amor, que eu mando um beijo para todos os presentes e sucesso no evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, para apresentar a palestrante de abertura, convidamos a professora doutora Ramayana Lira de Souza.